Bom, inicialmente a gente separou as funções e a main, a gente vai explicar as funções um a um que a gente vai usar, e em seguida a gente vai explicar o main. A primeira função desse processo é uma função auxiliar, que é uma função de verificar o dinossauro. O que ela faz? Ela vai receber uma struct e os parâmetros aqui, ela vai ver se os parâmetros dados, elas batem com o dinossauro, com algum dinossauro dentro do arquivo, com o dinossauro dado, no caso, dentro do arquivo. Em seguida, a gente vai ter essa função de printar dados. O que ela vai fazer? Ela vai receber uma struct de dinossauro e ela vai printar um a um campo ele vai printar um a um, certo? Sempre notando se ele é nulo ou se ele é basicamente um barra zero. Binário na tela é uma função dada pelo professor. A função de cabeçalho agora. A leitura de cabeçalho, o que ela vai fazer? Ela vai ler o cabeçalho. Enquanto o status não for zero, ou seja, enquanto existir algum valor de status, ele vai ler todos os elementos do cabeçalho e no final ele vai colocar o ponteiro para o fim da página do cabeçalho. O cabeçalho inicia. Ela vai setar os valores do cabeçalho como valores dados pela especificação do trabalho e escreve o cabeçalho binário. Essa função ela vai escrever o cabeçalho no arquivo binário. E, bom, para fazer isso a gente vai colocar o ponteiro no zero, a gente vai escrever cada elemento desses e vai preencher com lixo usando esse for e esse inteiro aqui, o restante que não for o cabeçalho. As funções de escrita e remoção agora. A gente vai ter uma função de criar arquivo, que ela basicamente vai fazer um fopen e retornar esse arquivo. E se ele não der certo, ele vai retornar nulo. Em seguida, escreve string com delimitador. O que ele vai fazer? Ele vai receber um arquivo e uma string. E essa string ela vai estar entre aspas e ela vai escrever a string sem aspas no arquivo. Bom, escreve dinossauro binário. O que ela vai fazer? Ela vai receber um animal em um arquivo e vai escrever esse animal um a um no arquivo. Caso seja de tamanho variável, ele vai chamar a função anterior para printar com o hashtag. E a gente vai usar essas variáveis dessa conta aqui para saber o quanto de lixo que a gente vai usar usando a função preenche com lixo, que vai ser apresentada posteriormente. Remove codes. Essa é uma função que vai ser usada para ler uma string com parênteses e retornar ela sem parênteses. Remove dinossauro. Ela vai remover um dinossauro do arquivo. Isso a gente vai usar a gente vai retornar 160 bytes, que é o tamanho de um dinossauro, marcar como removido e em seguida a gente vai... o resto da função é basicamente para isso. Atribuir o dinossauro como removido de forma correta. Insere valor conhecido. Vai receber um dinossauro e vai inserir os valores que a gente conhece nesse dinossauro usando esse switch case. Em seguida a gente vai inserir valor nulo, que vai ser a mesma coisa da função anterior, só que para quando o arquivo não lê, por exemplo, vai basicamente atribuir o valor nulo para cada campo do dinossauro. Preenche com lixo. Ela vai preencher com lixo, que nem a função que a gente falou que a gente ia chegar. Ele vai printar o cifrão no arquivo. Atribuição de dados. Ela vai fazer um if-else para ver se a gente conhece e vai chamar as funções anteriores que eu li agora. O valor nulo e é conhecido. Copiar arquivo. Vai fazer uma cópia do arquivo para armazenar e para buffer mesmo. E duplicar string, que a gente vai fazer uma outra string auxiliar que também vai ser útil para escrever e ler as coisas. Aqui, para a leitura de dados binários, ele vai retornar o dado dinossauro que vai ser lido. Caso não seja nada lido, ele vai ter uma flag que vai indicar 0 que indicou o fim do arquivo. A próxima função, nós temos o ler CSV, que ele vai criar dinamicamente várias strings para a gente poder ler do CSV e depois poder traduzir, caso também esse valor seja um inteiro. Ele vai fazer leitura linha por linha, até identificar o barra N e o barra R. Aqui nós temos a atribuição dos valores do seu devido campo e aqui a verificação se ele chegou no seu fim. Por fim, a gente passa esses valores lidos temporários para struct animal, verificamos se foi feita todas as leituras e finalizamos o arquivo. Com relação à leitura do dinossauro, aqui nós lemos por scanf, porque ele lê até a barra de espaço dada pelo operador, e verificamos se ele é nulo ou se ele vai realmente inserir o dado que ele foi escrito. E aqui na layString ele faz a leitura do arquivo binário até encontrar o jogo da velha. Pro main, a gente tem aqui as funções principais, que ele lê o CSV, que a gente dá o nome do arquivo binário e o nome do arquivo principal. A gente lê e atribui animal por animal no arquivo binário e escrevemos o cabeçalho conforme a gente deve. Para recuperar o dado, enquanto houver leitura do arquivo binário pelo nome dado, ele vai printar o dinossauro. No recupera dado where, ele faz a mesma coisa que a função anterior, contudo ele verifica se o dinossauro ele deve ser printado pelos valores inseridos. Para inserção de novos registros, ele verifica se existem espaços que já foram removidos, caso contrário ele insere no final do arquivo. Para a função de remove dados, ele vai verificar se aquele dado corresponde com os dados inseridos, caso contrário ele continua com a busca. E por fim a compactação do arquivo, a gente cria um arquivo auxiliar que a gente escreve todos os dinossauros que não foram removidos e sobrescrevemos no arquivo original os dinossauros corretos. Aqui nós temos as separações dos arquivos conforme os pontos escritos e a main que é lido o comando e executado.